Olha só, o meu beco, ele tá fechado de plantas. E eu vou dar uma organizada aqui, porque ele tá impedindo a passagem. Tá impedindo totalmente a passagem de tanta planta que tem no beco. E eu vou dar uma organizada geral nesse beco, só que eu vou fazer isso aos poucos. E o primeiro passo vai ser arrancar esse mato aqui. Vou arrancar esse mato. E aqui, que o mato tá cobrindo o meu hortelã da folha larga. E vou podar, vou fazer a poda agora do meu hortelã da folha larga. Mas eu não vou jogar, tudo isso é hortelã da folha larga, um canteiro gigante. Tudo isso é hortelã da folha larga. E eu vou podar ele e vou fazer mudas. Não vou jogar os galhos fora. Eu vou só enfiar os galhinhos na terra e ele nasce todinho. Se plantar no chão, ele prolifera, se espalha por todo canto. Eu sempre junto essas garrafas aqui, essa água sanitária que eu uso, e eu junto essas garrafas e aí eu corto elas, furo no fundo, elas estão furadas, não dá para ver no vídeo, mas elas estão furadas. Furo no fundo, coloco terra dentro, eu não uso adubo, eu não tenho adubo na minha casa. Todas essas plantas aqui, todas estão no chão de terra, somente terra. Eu não coloco adubo nas minhas plantas. E elas são lindas e maravilhosas, lindas, belíssimas. E eu não coloco adubo nas minhas plantas, até porque eu não tenho adubo. Eu só coloco na terra. Então, eu vou encher os potes de terra e todos os galinhos que eu cortar do hortelã, eu vou colocar nessas garrafinhas. Eu cortei 20 garrafas dessa. Tem 10 aqui e 10 aqui. Cortei 20 garrafas dessas e vou fazer minhas mudinhas. Tô aqui arrancando o mato com as próprias mãos, com as mãos mesmo. Tá bem molhadinho o chão, aí é fácil de arrancar, porque tá chovendo muito aqui. Então, com a mão mesmo, eu tô limpando aqui. Ele tá molinho, fácil de tirar, retirar, ó, mato. Esse aqui é mato, é fácil de retirar, é só puxar, ó. Tô retirando aqui, ó. E, e agora, eu não vou filmar tudo, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas vou mostrar o que é que eu vou fazer. Tá aqui. Eu vou cortar galhos do meu hortelã, vou usar uma tesoura. Eu vou usar uma tesoura de costura mesmo, eu não tenho tesoura de planta. Eu vou cortar os galhos onde eu quero fazer a poda, cortar. E os galhos, esses galhos, não vou jogar fora, vai ser uma nova plantinha. Eu vou plantar os galinhos, vou colocar no balde, porque eu vou cortar tudo isso daqui, vou cortar bastante. Eu vou deixar só um pouco ali no pé da parede. Todo esse daqui eu vou cortar tudo, por isso que eu vou colocar no balde. Depois eu vou encher meus potezinhos descartáveis de terra e vou fazer o plantio de todo esse hortelã. E eu não vou plantar só aqui, nesses potinhos. Eu tenho 20 potes aqui. Não vou plantar só aqui. Também vou plantar em outro local, no meu quintal lá atrás. Vou fazer outro canteiro com um hortelã. Além de fazer mudas aqui, eu ainda vou fazer outro canteiro de hortelã lá atrás. E o que eu tô fazendo é isso. Eu abri uma vala com a enxada. Com essa ferramenta aqui, para quem não sabe o que é uma enxada. Isso aqui é uma enxada. A minha tá bem velhinha, mas funciona. Eu abri uma vala aqui e vou fazer um novo canteiro de hortelã aqui atrás, no meu quintal. Eu arranquei alguns pés com raiz, mas essa planta aqui não precisa de raiz para pegar. Basta enfiar um galhinho na terra que ela pega. Só que, como eu tô remanejando alguns pés de hortelã lá do beco, para aqui para fora, para aqui pro final do quintal que tem mais espaço. Que ali eles estão fechando o meu beco. Aí eu tô fazendo remanejamento de alguns pés para aqui que eu tenho mais espaço. Eu vou
Vou replantar alguns pés aqui atrás. Eu vou colocar aqui, ó, na vala que eu abri. É terra do quintal. Tá bem molhadinha, não preciso regar porque choveu. Tá chovendo muito na minha região, então não preciso regar. Aí eu vou só jogar a terra por cima. E aqui já tá plantado. Tô remanejando alguns pés aqui para o final do quintal, para fazer um canteiro de hortelã aqui nesse novo local, que tem bastante espaço aqui para eles crescer e se espalhar. Lá no beco, eu tô retirando do beco. Eu cortei alguns galhos de hortelã, alguns galhos, aqui é só os galhos de hortelã da folha larga, sem raiz, tá com 0 raiz, tá sujinho aqui porque eu sujei de terra. Mas acabei de cortar alguns galhos de hortelã, cortei com tesoura mesmo de costura, que é a única que eu tenho não tenho tesoura de jardinagem. E vou fazer mudas. Eu tenho 20 desses potes aqui que eu cortei, são garrafas que eu cortei, reciclado. Ó, e vou fazer mudas com terra do quintal. Isso aqui é terra, não tem adubo, não tem nada, é terra do chão. Tá bem molhadinha porque choveu bastante. O que é que eu vou fazer? Vou só colocar a terra aqui dentro, terra do chão do quintal. Vou só colocar a terra aqui dentro, somente, mais nada. E enfiar, fincar aqui o meu galinho de hortelã. Só isso, mais nada. Só isso. Só coloquei terra nesse pote descartável e finquei meu galinho de hortelã. Vou colocar ele aqui no quintal, em algum lugar, e ele vai enraizar e se transformar numa linda mudinha de hortelã de folha larga. Vou fazer isso com todos esses potes. Eu tenho 20 potes desses e vou fazer isso com todos os 20 mudinhas de hortelã. E além disso, vou fazer um lindo canteiro de hortelã. Além das mudinhas, vou fazer um lindo canteiro de hortelã ali no final do quintal. Vou liberar o beco. Olha só. Todo esse espaço aqui era hortelã da folha larga. E eu tô limpando, abrindo espaço, um beco de 3 metros dessa parede para aquela de 3 metros. De 3 metros estava fechado totalmente de plantas que estavam impedindo a passagem aqui. Aí eu tô organizando meu beco. E eu já organizei aqui o primeiro passo. A primeira planta que eu organizei foi o hortelã. Tudo isso aqui estava fechado de hortelã. Fechado. Tudo isso aqui que eu tirei, toda essa parte foi hortelã. Já liberou esse espaço aqui enorme, só em retirar o hortelã. Deixei apenas um pequeno canteiro aqui dos hortelã. Ele ficou meio feioso porque eu mexi nele, cortei galhos, mexi nele, aí ele ficou um pouco assim, meio feioso, né? Mas ele vai se restaurar rapidamente, que essa planta, ela aumenta, cresce, espalha rapidamente. Basta um galinho plantado no chão para ela se espalhar e tomar conta de tudo. Se deixar, ela toma conta de tudo. Eu remanejei alguns galhos com raiz, fiz um novo canteiro lá atrás do quintal e também fiz algumas mudas em porte descartável. Essa planta, ela é maravilhosa. Ela serve para fazer xaropes para gripes e resfriados. Uma tia minha me deu apenas um calinho dessa planta e eu plantei ela aqui no chão de terra e ela se espalhou. E não é a primeira vez que ela se espalha, não. Já várias vezes que ela se espalha e eu podo ela. Essa não é a primeira vez que eu podo.
Já várias vezes que eu podo ela, deixo ela bem pouquinho aqui e ela se espalha de novo. E assim vai. Tô organizando aqui meu beco. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do xarope que eu fiz. Aqui na minha região chama de lambedou. Vou deixar o link na descrição do xarope que eu fiz dessa planta aqui. Vou deixar a receita. Por enquanto tá assim meu beco. Eu tô organizando ele. Essa planta também, ela se espalha. Basta um galinho para ela se espalhar, tomar conta de tudo. Olha, essa daqui tá gigantesca também. Vou organizar todas essas plantas. Primeiro passo foi organizar o hortelã. Tudo isso aqui era hortelã. Não tava fechando a passagem do beco. Vou podar meu pé de café, que tá fechando do beco. Vou podar todas aquelas plantas que tá todas fechando o beco. Tá parecendo uma mata atlântica. Tô organizando meu beco. Já retirei todo o hortelã, né? Mas todas essas plantas que estão fechando o beco, eu vou podar. Só que eu vou fazer isso aos poucos. À medida que eu vou podando, eu vou postando no meu canal. Minha mata tá fechando o beco. Meu pé de hibisco fechando o beco. Meu pé de café ornamental tá gigante. Tô mostrando aqui minha mata. Já tem vídeos aqui no meu canal da minha mata. E eu falando que vou organizar meu beco de 3 metros que tá fechado de planta. Vou organizar todas essas plantas. Vou remanejar esses pés de... Comigo ninguém pode, vou levar eles lá pra frente, para um canteiro lá na frente. Tá tudo fechado aqui. Tô organizando aqui a mata do meu beco. Olha só, eu tenho 1,70 m de altura. Essa comigo ninguém pode, tá mais alta do que eu, ó. Tô embaixo dela, olha. Não sabia que crescia tanto, olha só. Menina. Olha aqui, minhas elefantes, minhas orelhas de elefante. Eu vou retirar tudo, só que vou fazer isso aos pouquinhos. Fazer isso aos pouquinhos. Tô aqui mostrando minha mata. Vou limpar meus pés de banana, que tá tudo cheio de folha seca. Tô mostrando aqui, ó, o beco fechado de planta. Tô organizando o meu beco. Comecei pelo hortelã. A primeira planta que eu organizei foi o hortelã. Aqui, ó, esse espaço de chão de terra, ó, tava cheio de hortelã. Tomado, repleto de hortelã, esse espaço todinho aqui. E eu já abri o espaço, deixei um pequeno canteirinho ali do hortelã. Um pequeno canteiro. Tô mostrando aqui o meu beco. No momento ele tá assim, ainda fechado de planta, mas eu já liberei bastante espaço, ó. Tudo, não tinha nem chão para andar, não dava nem para ver o chão. Tinha tanto hortelã aqui, tanta planta que não dava nem para ver o chão. Esse espaçozinho aqui já tá dando para ver o chão. Falta organizar todas essas plantas. Vou fazer isso aos poucos. Quem acompanha o canal viu o vídeo anterior de como que tava esse beco antes. Deixei aqui um pequeno canteirinho de hortelã.
As mudinhas que eu fiz estão aqui, as mudinhas de hortelã. Não reguei porque aqui na minha região tá chovendo bastante. Tá aqui as mudinhas. Elas estão assim tristonha porque elas estão sem raiz. São plantinhas, são apenas galhos que foram fincados no potezinho descartável. São apenas galhinhos. Por isso que elas estão tristonhas, assim, caidinhas, murchinhas. Mas elas enraizam rapidamente. Elas rapidamente enraizam. Aqui tem 20 potinhos desse de mudinhas de hortelã que eu fiz.